Alexandre de Moraes zera o jogo na briga entre os poderes. Começa agora JBR News. Há quem tenha ficado um pouco frustrado com a decisão tomada na sexta-feira da semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro estava instado a decidir se o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aumentava o imposto sobre operações financeiras, era constitucional ou não, e resolver ali a pendenga entre os poderes. O Lula tinha feito esse decreto, o Congresso pegou e fez um decreto legislativo para derrubar a decisão de Lula sobre o imposto sobre operações financeiras do IOF. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação, então, para pedir ao Supremo que dissesse o que Lula fez era constitucional ou não era. O Congresso podia ou não derrubar a decisão de Lula. Mas Alexandre de Moraes preferiu uma decisão mais política do que jurídica. E, em vez de fazer uma análise sobre se aquilo tudo que acontecera era ou não constitucional, Alexandre de Moraes preferiu derrubar tanto o decreto de Lula quanto o decreto legislativo do Congresso e chamar os dois poderes para uma conciliação. Até o dia 15 de julho, Governo Federal e Congresso têm de se sentar ali junto ao Supremo Tribunal e encontrar uma solução negociada para esse problema. Ou seja, o que fez Alexandre de Moraes? Ele zerou o jogo. Em vez de dar a vitória ou para um lado ou para o outro, ele chamou os dois e decretou ali um empate. Ou seja, o que ele fez? Ele verificou ali no lance ali de gol um possível impedimento, marcou o impedimento e o jogo segue então da onde o jogo estava. Na prática, essa decisão de Alexandre de Moraes, ela meio que joga a situação de novo para onde ela estava quando houve um jantar na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota, no qual a equipe econômica do ministro Fernando Haddad apresentou essa proposta. E ali eles acertaram que haveria justamente uma negociação e que o Congresso não iria, então, levar adiante, naquele momento, o decreto legislativo que estava em discussão, que derrubava o aumento do IOF. Mas, ao contrário do que tinha ficado acertado naquele jantar, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, 2 dias depois se acertaram para, em toque de caixa, votar esse decreto legislativo, aprovar ele na Câmara, aprovar ele no Senado, instaurando ali a crise entre os poderes. O jogo, então, volta para essa mesma estaca em que estava. A decisão de Moraes acabou sendo meio que comemorada tanto pelo governo quanto pela oposição. Mas, na verdade, ao voltar o jogo ali para aquele momento, ela ajuda ali a esfriar esses ânimos nessa disputa entre os poderes. Essa decisão foi toda tomada durante o Fórum de Lisboa na semana passada, o famoso Gilmar Palusa, esse encontro que Gilmar Mendes faz lá em Portugal, que reúne as principais figuras da República a cada ano. Estava todo mundo ali em Portugal, e ali em Portugal, enquanto as conversas, os debates ali do Fórum de Lisboa aconteciam, eles foram costurando essa decisão salomônica de Moraes, que joga o jogo de volta ali para a estaca zero. O governo avalia que agora, a essa altura, talvez ele tenha alguns trunfos que não tinha. Porque o que aconteceu? A partir do momento da derrota ali no Congresso,
começou-se uma campanha nas redes sociais, nas quais o PT e o governo passaram a taxar o Congresso como defensor dos mais ricos, dizendo que o governo tenta atuar para os mais pobres e o Congresso não deixa. Isso acuou o Congresso porque essas postagens do governo e do PT ganharam muito destaque ali nas redes sociais. Ou seja, quando o jogo volta agora a ser negociado, volta com o governo tendo esse trunfo, um trunfo que acabará jogando na negociação ali com o Congresso. O fato é que, enfim, o jogo fica zerado, o governo ainda não tem, a essa altura, o imposto que queria, o Congresso não tem, porém, a mesma capacidade ali de pressão a essa altura que tinha antes, ou seja, os dois lados ganharam e perderam um pouco nessa negociação, mas vão sentar para discutir e ganha aí o país, porque, enfim, uma crise pesada entre os poderes foi, de certa forma, contornada por essa decisão de Alexandre de Moraes. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, pedindo a você que comente o que você acha disso tudo, quem estava certo, quem estava errado, como é que isso pode ser solucionado. Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.